12. Versículo de 1 a 4. Primeiro de 1 a 4. Amém? Eu não estou com a Ave Maria aqui para dizer a página, mas se alguém tiver com essa daqui, ó, da CNBB, é 1410. 1 Coríntios 12. E eis uma palavra que, na Bíblia do carismático, ela já tem que abrir automaticamente, assim, sabe? Aquela página já está tão viciada, você abrir, ler, que você, quando fala Coríntios 12, 1 Coríntios 12, a Bíblia se abre. Porque nós estamos no movimento que se chama, numa corrente de graça que se chama Renovação Carismática Católica. Então, ser carismático é exercer os carismas. Então, grava isso. Você que já está assim num passo a mais, né? Está num aprofundamento de dons. Grava isso aí, decora isso daí. Onde está na sua Bíblia? 1 Coríntios 12, vamos lá. Do 1 ao 4. Depois do 7 ao 11. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabei que quando ainda pagãos, éreis como que desviados e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso agora eu vos declaro que ninguém falando sob influência do Espírito de Deus vai dizer Jesus seja maldito. Como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí vamos passar para o versículo 7 agora. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro é dada a fé pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a diversidade de línguas. A outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas as realiza o mesmo Espírito que distribui a cada um conforme quer. Palavra do Senhor. Então aí em Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, isso é na igreja primitiva. Então percebe que os carismas, eles são uma realidade presente na igreja desde o seu nascimento. Não é uma novidade trazida pela renovação carismática. E o que aconteceu? Nós vamos ver um pouquinho disso hoje. Por que acontecem tantos equívocos? Olha só. Paulo, quando ele diz a respeito dos dons, não quero que vocês vivam na ignorância. Porque lá no início, com certeza, para ele escrever isso, ele percebeu que alguma coisa precisava ser orientada. E aí, ele decidiu escrever e explicar bonitinho. Então, primeiro, os discípulos, aquele povo que teve a experiência da infusão do Espírito Santo, primeiro eles experimentaram, não foi? Viveram, e depois que veio uma doutrina a respeito. Então, hoje aqui, você está aqui porque o Senhor não quer que você viva na ignorância, no sentido de não conhecer as coisas direito. Então, irmãos, se no princípio os carismas estavam presentes, e depois, durante um bom tempo, achou-se que tinha acabado. Ou que os carismas eram só para pessoas muito importantes, muito santas. E hoje você vai entender que não. Que os carismas são presentes para nós. Para todos os tempos. Para todos
os momentos. Antes de nós continuarmos aqui a falar exatamente dos carismas, desses que nós lemos, precisamos fazer uma diferença. Aqui tem presentes, tá bom? Não é você que vem aqui, eu quero esse, vou pegar esse. É o Senhor quem dá. Aqui dentro, nós temos dons infusos. Lá dentro da caixinha, infusos. Nós temos que saber essa diferença para saber do que nós estamos falando. Temos dons infusos, começa com I, vai lembrar de interior, de íntimo, lá no... E temos os efusos. Os efusos, que começa com E, dá para ver? Vai lembrar a efusão do Espírito Santo. Então vamos fazer a diferença deles dois. Primeiro, só o azulzinho. O que tem aqui dentro? Fala alto para mim. Dons infusos. Esses dons, eles são infundidos em nós, colocados dentro de nós. Eles são 7. Para, como que eu vou dizer? Potencializar nossas virtudes, não é? Nos melhorar. Para o nosso crescimento. Lá no Crisma, a gente pede, né? Temor de Deus. Acho que não dá, pensei que desse para ler, mas está muito longe de vocês. Mas nós temos temor de Deus. Então é um dom infuso. Temos a fortaleza, dom infuso. Temos a piedade, outro dom infuso. Temos o conselho, a ciência, o dom da ciência. E temos o do entendimento, que nós falamos também, chamamos também de inteligência. E temos o dom da sabedoria. Mas hoje nós vamos falar, quando nós falamos de carismas, o que nós vamos tratar aqui hoje, vocês vão ver hoje, amanhã e no próximo final de semana, são os dons efusos. Lembra de o E, uma coisa que se externa, não é? A letrinha E, o I mais interior, mas o E, ele é dom de serviço. Para colocar você a serviço do outro. E eu pergunto, você tem esse desejo de servir? É o sentido de nós estarmos aqui, é lá no fundo do nosso coração, ter o desejo de servir. Então, os dons efusos, eu costumo dizer, pensar assim nos instrumentos. Meu pai é carpinteiro. Então, quando ele vai fazer o serviço, se ele tiver sem nada, vai ser meio complicado. Então, ele usa martelo, prego, serrote. Aí, hoje eu fui mexer na caixinha dele, tinha tanta poeira que eu desisti. Tem o prumo. Então, são instrumentos que ele vai utilizar conforme a necessidade. E também, assim, são os carismas que vocês vão estudar um por um neste fim de semana. São instrumentos para melhor servir. E quais são eles? São 9. Os efusos. Não sei se dá para ler. Não vai dar para ir colando aqui, não. Mas vamos lá. Desses dons que são o quê? Efusos. Quando nós falamos dos carismas, daquilo que no grupo de oração a gente vê bastante o uso deles. Mas nós vamos aprender que não é só para o grupo de oração, não. Para toda a nossa vida. Dá para ler? Então lê aí. Línguas. Então, o dom de línguas. Eu vou colá-lo ali. Se ficar bem. Se cair, não tem problema, não. Línguas. Se
algum irmãozinho aí tiver um pedacinho de fita, quiser me trazer, essa aqui não vai segurar. Profecia. Lê, gente, vai. Todo mundo repete? Isso aqui está menorzinho, não sei se vai dar para vocês lerem. Interpretação de línguas. Dá para ler? Palavra de ciência. Dá para ler? Palavra de sabedoria. Tem também o dom do discernimento dos espíritos. Vamos repetir? Discernimento dos espíritos. Esse carisma, um dom efuso da cura. Temos o dom da fé. E por último, pelo que você leu aí na Bíblia, qual é? O que está faltando? Que na sua Bíblia tem, que você acabou de ler. Hã? Milagres. Na Bíblia aqui, na minha versão não apareceu a palavra de ciência, né? Veio como palavra de entendimento. Esse é o dom de milagres. Então, sobre isso nós vamos refletir. Mas eu queria deixar claro uma coisa. Não tem como nós estudarmos tudo que o assunto tem para nos ensinar em um momento de 40 minutos. Então, esse assunto, carismas, nós, servos de 10, 15, 20 anos de caminhada, estamos sempre estudando e nos aprofundando. Então, é um assunto que você vai ter muito tempo para compreender. Mas que hoje, o objetivo desse momento, dessa primeira pregação de hoje, é que você entenda que o Senhor dá para você, não precisa você ser perfeito. É um dom gratuito. Agora, seguindo, o que significa a palavra carisma? Você já ouviu falar o que significa carisma? Vem do grego charisma, que quer dizer dom gratuito, presente, é pura benevolência e bondade de Deus. Não precisamos comprar e nem fazer peripécias, né? Negociações para conseguir. É preciso somente a abertura. Porque se eu tenho um presente e eu quero te dar, você pode receber ou você pode recusar. E eu pergunto, você quer receber os presentes de Deus? Então, se prepara. Porque você vai receber. Para aquele que deseja, o Senhor dá conforme lhe apraz. Você tem um coração aberto. Não é, eu quero ter o de cura. Esse é o dom mesmo, que né, milagres. Eu quero o dom de milagres. O Senhor dá cada carisma, distribui como Ele quer. Como Ele quer. Mas o nosso coração tem que estar aberto. Continuando aqui. Ajudou. Gente, a natureza, falamos de conceito, agora a natureza e finalidade dos dons. Para que servem os dons? Esses carismas que são os dons efusos que nós estamos falando. Já falei que é dom de serviço. Durante muito tempo, na vida eclesial, considerou-se que eles não tinham utilidade. Mas eles são essenciais na evangelização, irmãos. Principalmente nos dias de hoje. Agora fez silêncio, né? Mas assim como nós temos dificuldade aqui nesse mundo moderno, de nós termos um momento de silêncio, de escuta da palavra de Deus, porque tem muito barulho exterior, muita coisa acontecendo lá fora. É a construção que não para, são os automóveis que passam.
Do ponto de vista espiritual, nós precisamos hoje, mais que nunca, desses carismas. Porque nós estamos num tempo em que o ateísmo, ele impera. Muitos, né, principalmente entre adolescentes e jovens, está na moda se dizer ateu. Nos tempos de hoje também, tem a questão do consumismo, do materialismo e tantas outras coisas do mundo moderno. As ansiedades que as pessoas vivem, as depressões. Hoje, a gente vê isso do nosso lado. E nós precisamos dos carismas para ajudar as pessoas, para ajudar o mundo, para ajudar a sociedade. É algo que não pode faltar na nossa evangelização. Tem gente que recebe um dom, mas ele fica na ignorância, não entende esse dom. E sabe o que acontece? Às vezes vai até para outras religiões para exercer um dom que Deus deu. Não se escandalizem com isso. Eu ouvi isso de um padre. Às vezes vai para outras religiões, até não cristãs, porque não entende o dom que Deus deu e dá outro nome, né? Não estuda, não se aprofundou. E não pode ser assim. É um dom que a gente já não nasce. Ah, eu nasci com ele, pronto. Mas não precisa também ter feito o seminário, simplesmente. Às vezes a pessoa está no dia a dia e ela recebe aquele dom, mesmo você sem ter feito ainda esse aprofundamento de dons. Pode ser que você já tenha um dom, mas que você não o colocou em serviço ainda porque você não entendia. E muitos vão receber. Muitos vão receber e outros vão tomar consciência de um dom que até já recebeu. Então a utilidade é inegável. Para evangelizar o povo de Deus, com unção e poder são necessários os carismas. Repete comigo. Para evangelizar o povo de Deus, em santidade e serviço, com unção e poder, são necessários os carismas. Você quer servir a Deus com unção e poder? Nos nossos dias, é indispensável duas coisas, são indispensáveis. Testemunho autêntico do Evangelho na minha vida. Isso é importante para evangelizar em tempos tão difíceis. E os carismas, porque são a manifestação do poder do Espírito Santo. Irmãos, e quando é que eu devo utilizar os carismas? Quando? No grupo de oração, lá é um momento propício para a utilização dos dons. Já está a comunidade reunida, a gente começa a orar em línguas, louva ao Senhor com as palavras próprias, e ora em línguas, e aí silenciamos, vem palavra de profecia, ciência, sabedoria, tudo aquilo ali. Línguas, interpretação de línguas. Mas não é só no grupo de oração. No nosso dia a dia, numa situação, eu estou aqui conversando com uma amiga e ela me expõe uma situação, nós vamos orar. E aí o Senhor me dá uma palavra. Isso aí vocês vão se aprofundar no decorrer do fim de semana. Então, irmãos, estejamos atentos, porque os carismas, eles podem ser utilizados a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta, é preciso, não é? Estar atento e aberto a essa ação do Espírito Santo, a manifestação dos dons. Porque pode ser em casa, no trabalho, na escola, os dons. Porque só se evangeliza na igreja? Não. Principalmente fora da igreja que nós temos que evangelizar. Então, onde e quando utilizar os carismas? Onde o Espírito Santo soprar. Aqui vai dizer assim, que o exercício é quase sempre oportuno. Sobretudo quando a situação exige. Então, resume o que eu falei. Quando a situação exigir, aí os carismas precisam ser colocados em prática.
pode-se constatar na prática apostólica que quando a evangelização é acompanhada dos carismas, colhem-se frutos abundantes. Os carismas fazem a diferença e são eficazes na evangelização quando exercidos na caridade. Então, irmãos, aqui representava aqui, tinham dons infusos. Imagina essa caixa envolvida, né? Num papel de presente. É a caridade, é o amor. O amor, ele tem que envolver todos os dons. Porque se eu não exercitar os carismas na caridade, no amor, tudo pode se perder. Por isso que Paulo mais adiante, em Coríntios 13, um pouquinho mais à frente, vai dizer o hino ao amor e à caridade. Se eu falar em línguas, se eu profetizar, se eu interpretar as línguas, fizer milagres, tiver palavra de ciência, tiver o discernimento dos espíritos, tiver a palavra de sabedoria, o dom da fé, o dom da cura, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, de nada serve. Alguém já se sentiu confuso em relação aos carismas? Tipo, alguém te falou alguma coisa e você falou, nada a ver. É preciso exercer os dons na sabedoria, no discernimento, na caridade, porque senão nós fazemos um mau uso e aí escandalizamos as pessoas. Qualquer um pode receber o dom. Independente de ser santo, ser pecador, todo mundo aqui é pecador. Mas é a minha intimidade com Deus que vai me fazer colocar os carismas em prática na santidade e na vontade de Deus. Se é um presente dele, eu tenho que ter intimidade com ele. E aí o uso dos carismas vai ser um uso frutuoso. Não vai escandalizar as pessoas. Esse, irmãos, foi um dos motivos, porque durante tanto tempo na igreja, os carismas parece que estavam adormecidos. Porque houveram pessoas que se confundiram muito, que se equivocaram e fizeram mau uso dos carismas. Pessoas que até decidiram por uma postura de cisma, de separação da igreja, porque já se achavam o máximo, autênticas demais, tão conduzidas pelo Espírito Santo, tão ungidas que agora não preciso mais da igreja. E não pode ser assim. Porque é na caridade que se exerce os carismas. Tem uns nomes aqui que mais adiante vocês vão poder depois se aprofundar. Mas, por exemplo, montanistas, não precisa decorar não, mas só para você ouvir falar. Montanistas, valdenses, donatistas, amauricianos, joaquinistas, os alumbrados do século XV, né? Eles, algumas pessoas equivocadas, eram seguidas por muitos, e aí foram surgindo alguns movimentos até contra a igreja, sendo que o princípio de tudo foi justamente o recebimento dos dons. Faz sentido um negócio desse? Nós queremos viver assim? Nós queremos ir contra a igreja por achar que nós já somos ungidos demais? Não, então por isso que você está aqui, para se aprofundar e exercer o seu dom na caridade junto com a igreja. E aí, gente, essas pessoas que eu ditei o nome aí, eles foram por caminhos heréticos, passaram durante um bom tempo na ignorância por causa do mau uso dos dons. Mas conosco não será assim, porque agora nós temos uma doutrina, um ensinamento que a gente não sai igual maluco fazendo o que quer. A gente ora e a gente coloca o nosso dom no meio da comunidade para que ele seja discernido e confirmado. Então o objetivo dessa primeira pregação é dizer que
os presentes nos serão dados e que quanto mais nós conhecermos esses presentes, mais nós vamos utilizá-los bem. Os carismas devem ser pedidos com fé e humildade. É fé que você precisa. Às vezes, pessoas têm uma inteligência, assim, né, uma capacidade intelectual tão grande que ela é incapaz de se abrir para a fé, porque ela quer explicar tudo. Ela quer razão para tudo. E eu vou te falar uma coisa. Nós estamos reunidos aqui para sair da ignorância, para aprender sobre os carismas, não significa que tudo pode ser absolutamente explicado. Nós temos que ter fé. A fé e a razão andam juntas, nós vamos estudar, mas nós temos que ter essa fé. Então repete comigo, eu preciso pedir com fé e exercitar com caridade. E exercitar com humildade. O que faltou lá no princípio, durante um tempo na igreja, algumas pessoas, foi essa humildade. E acabou por se dividir, acabou por se afastar. Então hoje, Senhor, antes de entender cada dom, antes mesmo de saber tudo, nunca saberemos tudo. O que eu quero, Senhor, é abrir-me para receber tudo o que o Senhor tem para mim. Esse deve ser seu sentimento agora. Senhor, o que o Senhor tem para mim, eu quero receber. Harmonia. O exercício dos carismas deve obedecer um ritmo harmônico. É marcado pela espontaneidade. Portanto, Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Então, nenhum desses dons, a pessoa vai falar uma palavra, orou por você, falar uma palavra para você, não vai te trazer desespero, angústia. Não. Vai te trazer paz. Então, você também já agora não é mais... Você não é ignorante em relação aos dons. Então, não fique angustiado. A pessoa falou uma coisa para você. E quantas vezes irmãos vêm compartilhar com a gente, né? Que pessoas, às vezes até de outras denominações religiosas, chega para a pessoa e diz, vai acontecer isso e isso com você. Então você precisa ir na minha igreja tal dia, fazer tal oração, porque senão vai acontecer essa tragédia. Eu digo, já está muito fácil discernir qual o espírito que está agindo. E vocês vão estudar sobre o discernimento dos espíritos. Então o Espírito Santo, quando ele manifesta os seus dons, ele nos traz a paz. Tem pessoas que têm dúvida, têm medo de exercer os dons, porque pensa que a renovação carismática está contra a igreja. E não. A renovação vai nos ensinar que o mais importante, é muito importante, diante disso tudo, nós vivermos a obediência. E a renovação carismática, ela exerce os carismas, mas na obediência. E eu te digo, os carismas estão fundamentados na palavra de Deus. E também na doutrina da igreja. Eu vou ler aqui um pedacinho sobre o que a igreja diz. Sobre os carismas. O Espírito Santo, ao confiar à igreja em comunhão os diversos dons, enriquece-a com impulsos especiais chamados carismas. Podem assumir as mais variadas formas, tanto como expressão da liberdade absoluta do Espírito que o distribui, como em resposta às múltiplas exigências da história da igreja. Então, o exercício do carisma hoje é uma exigência dentro da nossa igreja, é uma necessidade. É preciso, não é um luxo. Meus irmãos, entendam.
Os carismas dentro da igreja, na evangelização, não são luxo, não são enfeites, mas são extremamente necessários. E a igreja vai admitir isso. Os carismas, sejam extraordinários, né? Como milagre, cura, como um carisma mais simples, ou mais cotidiano, como o dom de línguas, que é mais amplamente exercido por todos, ou pela maioria. E se você ainda não ora em línguas, vai desejando já isso. Então, quer sejam mais simples ou de forma mais extraordinária, eles têm uma grande utilidade eclesial. Também, em nossos dias, não falta o florescer dos diversos carismas entre os fiéis e leigos, homens e mulheres. Não está faltando. A palavra vai dizer que não nos falta dom algum. O que falta muitas vezes é nós conhecermos melhor para colocá-los a serviço. Então, irmãos, o que nós podemos concluir dessa primeira pregação do seminário? Que são presentes, que ninguém pode se sentir, indigno, será que é para mim? Acho que o dom de cura é só para aquele lá, que é bem santo. Não. O dom é para todos, é gratuito, vem de Deus, e eu preciso exercitá-lo com humildade. Esse dom, esses aí, eu não posso dizer que é um dom de posse. É meu, eu tenho o dom da profecia e pronto. Esse dom, ele se manifesta em momentos diferentes, conforme a necessidade. Talvez você nunca profetizou, mas em determinado momento, eu não tenho o dom da profecia. O dom, ele é dado ali, naquele momento, como Deus quer, na hora que Ele quer. Você nunca profetizou, aí um belo dia vem a profecia. Eu tenho, agora pronto, eu tenho o dom da profecia. Então, toda vez que tiver oração, eu tenho que profetizar porque eu tenho. Não, esse dom não é um dom de pertença, não. Ele pertence a mim. O Senhor manifesta na hora, no momento e como Ele quer. E hoje, o verbo é, eu quero. O Senhor quer te dar o presente, e você quer? Então, nós vamos começar dizendo isso, Senhor, eu quero mergulhar em Ti. Na confiança de que tens algo para mim. Pense num calor desse. Nesse calor intenso. E você mergulhar numa água gostosa, limpa, transparente. Que nessa manhã nós façamos esse mergulho. Que essa água do Espírito Santo leve embora, assim, as nossas angústias. Eu fui falando dos dons. E fui vendo em alguns olhares. Assim, como se... É importante o que está sendo dito, mas a mente um pouco longe, o coração um pouco distante, angustiado. Talvez você nem tenha entendido muita coisa que falei. Mas nesse início de seminário, vamos mergulhar no Espírito Santo. E tudo aquilo que foi importante, Ele vai colocando aí, aos poucos, dentro da sua mente, no seu coração. Mas agora é hora de renunciar a essas angústias. Agora é hora de mergulhar no Espírito Santo. E descobrir. Nós estamos aqui para descobrir as riquezas. Porque os presentes que Deus dá não são pouca coisa. Todos são valiosos. É uma riqueza profunda que nós estamos aqui para experimentar. Diante das periferias existenciais, como diz o nosso Papa. Diante de tanta miséria, de tanta pobreza, pecado, doenças, angústias, tantas coisas que realmente nos deixam assim, angustiados. Deus tem coisas maravilhosas para realizar. Deus tem riqueza, bondade. Deus tem paz, tem amor.
para manifestar na nossa vida. Se você tem esse desejo do mergulho em Deus, quer largar agora mesmo aquilo que está te angustiando, para viver e descobrir essas riquezas, eu te convido a se colocar de pé. Coloque-se de pé, nessa expectativa, opa, vou receber. Vou receber. Vem, levante-se para a oração, vem receber. Coloca a mão no seu coração. E vai dizendo assim, Senhor, vai mostrando para o Senhor o seu coração, como ele está. Conhece, Senhor, o meu coração. Recebe, Jesus. Conhece, Senhor, a minha necessidade. Olha como estou agora, Jesus. O Senhor conhece. E vem com o teu Espírito Santo. O mais profundo do meu coração. Para retirar do meu coração, Senhor, todo impedimento. Tudo que me impede de receber esses presentes. Senhor, quero que minhas mãos estejam agora livres. Senhor, eu quero que o meu coração agora esteja livre. Para que seja liberada e movimentada em mim a tua graça. Senhor, libera em mim a tua graça. Movimenta em mim a tua graça. Nós queremos mergulhar na tua presença agora. Sentir a tua brisa suave. Experimentar a riqueza e a simplicidade dos teus carismas. Senhor, eu quero. E vai dizendo, Senhor, eu desejo. Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Libera em nós, Senhor, a tua graça. Vem, Espírito Santo. Nós precisamos do teu Espírito Santo, Senhor. Canta isso. E se sente agora nesta leveza. Espírito de Deus, quero mergulhar. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. E descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração.